Esse vídeo é um tutorial para ensinar a instalar o nosso filtro osmose de 4 estágios. Para você que já tem o filtro e vai fazer a troca dos 4 estágios de refil, ou para você que acabou de receber o filtro e não sabe como instalar ou está com alguma dúvida. Beleza? Você provavelmente já deve ter colocado o seu filtro na parede, né? Aqui ele está sem os copos, beleza? A ligação feita na torneira. E aqui a gente retirou os copos. Vamos pro primeiro ponto. Estar sempre atento ao anel de vedação. Né? Se ele estiver tortinho, por exemplo, ele não está encaixando direito, ele está assim, tenta fazer com que ele fique bem encaixado. Se for preciso, dar uma puxada nele para dar uma laceada. O importante é que ele esteja bem encaixado na boca da carcaça. Aqui são os refis, polipropileno, carvão em bloco, cartucho de resina mista e a membrana filtrante. A resina mista vai num pacotinho e depois você vai colocar dentro desse cartucho. Beleza? A gente vai ensinar agora os passos certinhos para você realizar a instalação do mesmo. Um dos pontos principais para você que está pensando em adquirir um osmose ou um filtro deionizador é a condutividade da água que sai da sua torneira. Esse é um ponto chave, pois se você tem uma condutividade de 0 a 50 ppm, 40, 50 ppm, um deionizador pode ser que resolva o seu problema, porque ele trabalha por gotejamento, um deionizador de 3 estágios. Agora, para ppm acima de 100, 120, na casa dos 80, já é recomendado um osmose 4 estágios, em alguns casos com 2 litros de resina. Você pode ver que o nosso ppm aqui está 0,45. Essa é a condutividade da nossa água. Então o que a gente vai fazer o quê? Vai passar pelo filtro de 4 estágios e o objetivo é que ela fique zerada ao final. Agora começando a instalação então dos refis do filtro osmose. O primeiro estágio de polipropileno e agora a gente vai adicionar o segundo estágio de carvão. Sempre ficar atento como o seu filtro ficar sempre reto. Por quê? Porque pode ser que o anel de vedação saia do lugar e ele como se fosse morder, ele fica pressionando o anel de vedação. Isso pode arrebentar o anel ou pode ficar com que o filtro não seja vedado corretamente. Para você observar, é só ver se ele foi até o final, como foi aqui, ó. Se você sentiu que ele deu uma travadinha, que ele tá difícil de rosquear, você não força, você volta, dá uma olhadinha no anel de vedação se está bem encaixado e começa a rosquear de novo. De primeiro momento, o primeiro passo é o que? A gente vai adicionar só os 2 primeiros estágios, de polipropileno e de carvão. Agora a gente vai fazer o que? Vai lavar esses 2 estágios por 30 minutos. Bom, para você não ter vazamento de água, para não cair água em todos os lugares, não fazer uma aguaceira aí onde está instalado o seu filtro, você pode adicionar a carcaça vazia sem nada. Então, recapitulando, os primeiros refis, só o polipropileno e o carvão. Aqui por enquanto vazio e aqui em cima por enquanto vazio também. Então você vai ligar a torneira e vai deixar lavar esses refis por 30 minutos. Após a lavagem então dos 2 primeiros estágios de polipropileno e carvão, agora a gente vai inserir a membrana. Ó, essa membrana aqui a gente vai sempre lembrar de colocar ela com a ponta virada para a esquerda, como vocês estão vendo assim, essas borrachinhas vai lá no fundo da carcaça. Isso mesmo. Para você poder tirar a tampa da carcaça da membrana, você vai ter que desconectar a mangueirinha. Você vai inserir lá, com as borrachinhas lá para o fundo. Pode inserir bem firme até ela entrar totalmente. Conferiu se ela está bem fixa. Volta a tampa, sempre tomando cuidado com o anel de vedação. Vai conectar a mangueira novamente. Agora você vai ligar a torneira em fluxo total e vai deixar essa membrana lavar por 1 hora no mínimo, em fluxo total. Então, após lavagem, então 30 minutos polipropileno, carvão e agora 1 hora da membrana. Após 1 hora de lavagem da membrana, você vai medir a condutividade novamente.
Bom, depois então de passar pela membrana, a gente vai tirar a condutividade para ver se ela já deu uma baixada o suficiente para a gente poder pôr a resina. Ó, como vocês podem ver, 4. Então já deu uma boa baixada, quase zerou. Ela não vai zerar mesmo, né? Não importa a condutividade de entrada, porque ela ainda, quem vai fazer o processo de desmineralização é a resina mista. Então agora com essa condutividade baixa, a gente vai pôr a resina no cartucho e a água já vai estar pronta para usar. Ó, agora é o último estágio, é colocar a resina mista no cartucho e posteriormente na carcaça. O primeiro passo é lembrar sempre que o cartucho tem que ficar com a flecha para cima, tá? Sempre essa ponta preta, e aqui tem uma flechinha indicando que ele tem que ficar nessa posição dentro da carcaça. Você vai abrir o cartucho, você vai ver, tem a espuminha, tem uma outra espuminha lá no fundo, essa espuminha fica lá mesmo. Aí você vai colocar a resina. Então, depois do cartucho cheio de resina, você vai colocar outra espuminha para fechar. Essa espuminha é para evitar que a resina saia na água. E vai fechar o cartucho. Coloca o cartucho dentro da carcaça, lembrando sempre da flecha para cima. Você vai colocar o cartucho dentro do copo, você vai ver que ele vai ficar balançando. Então, muito cuidado na hora de rosquear ele lá na tampa. Por quê? Porque pode ser que ele fique mal encaixado e aconteça isso aqui, nem como está esse cartucho, que dá uma mordidinha. Não interfere em nada na filtragem, mas isso é geralmente na hora de encaixar que você acaba mordendo ele, digamos assim. Então sempre bem retinho, com muito cuidado, prestando atenção se o anel de vedação não saiu do lugar. Começa a rosquear. E você vai. Se você sentir que ele travou, que está difícil de continuar, que ele deu uma mordida, você não continua, você volta e começa a rosquear novamente. Por quê? Porque senão corre o risco de quebrar o cartucho. Ele tem que encaixar certinho assim até o final. Você dá uma balançadinha para conferir, né, para ver se ele não está balançando lá dentro. Finaliza o aperto com a chave. Está pronto o filtro, agora é só pôr para rodar. Provavelmente agora ele vai sair zerado, porque já saiu bem baixo na membrana, saiu 4. Lembrando que a água boa é sempre a água da mangueira azul. Né? A mangueira azul, mesmo que o filtro vá com alguma outra cor de mangueira, sempre lembre-se que a vermelha é o descarte. Essa água é a água que não serve para o nosso uso no aquário, na produção de cosméticos, seja qual for a finalidade de que você adquiriu o filtro. Essa água ela pode ser usada para lavar quintal, para lavar automóveis e pode até ser consumida. Bom, agora no processo final, a gente tirar a água filtrada, tirar a medição da condutividade. Como você pode ver, a água é zerada. Como ele já estava passando depois da membrana com uma condutividade muito baixa, a resina com pouco trabalho já resolve o problema, já faz a separação dos minérios. Bom pessoal, agora por último, só mostrando sobre a pressão da água. Nosso filtro aqui está instalado numa torneira onde a pressão é muito boa. Então o que a gente tem? A gente tem água boa e pouco descarte. Isso varia muito de região para região, de água, da qualidade da água que entra do filtro. O ideal é que seja assim, ou até 1 para 1. Quando o descarte é maior do que a água boa, aí tem alguma coisa errada. Aí você não tem pressão, ou a sua água tem muita condutividade muito alta, ele não vai ter uma filtragem boa. Galera, aqui é uma demonstração de como é o filtro instalado numa torneira com baixa pressão. Ó, como você pode ver, ele não funciona como ele deveria funcionar. A membrana
trabalhar por pressão e ela precisa de uma torneira com uma água muito forte para poder realizar o processo de filtragem. Então, se você não tem pressão na sua casa, o seu filtro vai ficar assim, ó, ele não vai funcionar. Você precisa realmente ter uma pressão muito boa para trabalhar com um filtro sem bomba. Caso contrário, você vai ter só descarte, não vai ter água boa. Essa é a pressão da torneira onde estava instalado o filtro. Pode ver que aparentemente ela é boa, mas ela não consegue realizar o processo de filtragem.